A nossa história começa em uma palestra mais ou menos como essa há exatos 4 anos. Naquele momento final de conversa com a plateia, algumas pessoas me perguntaram se era difícil o acesso a importantes profissionais do design. Eu respondo sempre, se o cara é legal, no mínimo 5 minutos de atenção ele nos dá. E cabe a nós fazer desses 5 minutos 1 ou 2 horas. Eu voltei para casa naquela noite pensando no quão interessante seria se eu pudesse saber um pouco da história de cada um que havia deixado um tanto de coisa de lado para passar algumas horas me ouvindo. No dia seguinte, recebo um e-mail do João de Souza. Eu queria saber se terei meus 5 minutos com você ou se isso é apenas papo de pau. Ali estava a minha chance de conhecer um pouco, pelo menos de um dos meus ouvintes da noite anterior, o João. Ele nasceu e cresceu no aglomerado Morro das Pedras, uma das centenas de favelas de Belo Horizonte. É filho do Geraldo, mecânico que conserta geladeira, e da Irene, cabeleireira que fazia temperos para ajudar na renda da família. O seu sonho, quando criança, além de mudar o mundo, era conhecer o que ele chamava de lugar de boy. Em suas palavras, é aquele lugar que você não pode ir porque não tem grana, a roupa certa, porque você é preto, favelado. Esse lugar para ele era onde moravam o conhecimento e a oportunidade. Eu sou o boy do asfalto. Eu faço parte daquela pequena fatia do nosso país que teve acesso à educação, que nunca passou fome e que na maioria das vezes viu as portas se abrirem. Empreendi desde muito novo e construí junto com meu time um dos escritórios de design mais premiados do Brasil. Encontro marcado, entendo que o João é fundador do Favela, a primeira aceleradora de base favelada do Brasil, que atua no desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo, tecnologia e inovação, de comunidades de baixa renda, com programas de aceleração de negócios e projetos com foco em impacto socioambiental e econômico. O Projeto Favela nasceu em 2014, no Morro do Papagaio, uma das maiores favelas de Belo Horizonte, e aposta na transformação social por meio da educação e da formação empreendedora. Eles usam da metáfora do barco e traçam novas rotas de acesso para garantir que todos tenham oportunidade de ser agentes do próprio destino. Na ponte de comando, um time que faz acontecer, içaram sua vela por mais diversidade, por mais inclusão social e econômica. A iniciativa é liderada por pessoas empreendedoras sociais, pessoas pretas, LGBTQIA+, e periféricas. A organização contribui especialmente para o sucesso daqueles objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU, dentre eles erradicação da pobreza, educação de qualidade e redução das desigualdades. Inicialmente, o pedido do João para mim foi bem simples. Você daria para a gente uma palestra na favela sobre identidade? Fácil. Então, ele respira fundo. E a Greco faria a marca do empreendedor que mais se destacar no processo de aceleração? Nesse momento, eu já estava completamente envolvido com o assunto e acometido de um misto de identificação com essa vontade de fazer do João e da vergonha de muitas vezes ter percebido o mundo apenas sob a ótica da minha rua de asfalto. Assim, eu devolvi a pergunta com outra pergunta que mudou tudo. Quantas marcas seriam ao todo? E ele responde 30. E eu completo, a gente vai fazer todas. Para ser sincero, eu não fazia nem ideia de como que eu ia colocar 30 marcas não remuneradas na pauta da Greco. Belo Horizonte, a 5ª maior cidade do Brasil, ocupa o cargo de 3ª cidade com maior número de favelas do país. No Brasil, em 2015, o ano que aconteceu esse nosso primeiro encontro, eram 12.300.000 as pessoas morando em favelas. Desse total, 40% sonham em ter o próprio negócio, e dentre as quais 63% querem empreender nas favelas onde vivem. Eles são verdadeiros heróis que, fazendo uma paródia com a jornada do herói de Joseph Campbell, nascem no mundo real brasileiro, que diante do convite à aventura para empreender, a recusam por não se autorizarem a pegar o caminho, cujas provas, adversidades, inimigos são uma constante, que enxergam na comunidade seu principal aliado. As provações são diárias e o caminho de volta para casa, muitas vezes, não se dá. O Projeto Favela apresenta aí o encontro com o arquétipo do mentor. Diante do impasse em que encontra o nosso herói, ele precisa de um empurrãozinho. É o mentor que entrega a essas pessoas um bem que ninguém pode lhes tirar, o conhecimento. Formação financeira, planejamento do negócio, ciclo de vida do produto, comunicação e agora design. No Brasil, se você tem uma ideia e algum dinheiro, você é um empreendedor.
Mas se você tem uma ideia e dinheiro nenhum, você está no corre. O nosso projeto nasce então como Design Encontra o Corre e foi instituído em 2016 com o objetivo de criar projetos de identidade para esses empreendedores, possibilitando que suas marcas nascessem e prosperassem. Ao longo desses 4 anos, mais de 100 empresas participantes do projeto tiveram suas marcas criadas pelos melhores designers da cidade, que trabalharam na faixa. Para que isso acontecesse, foi preciso criar uma outra comunidade de designers da cidade, além do meu time, que se envolvessem com a causa e emprestassem seu talento em prol da criação dessas marcas. E não é possível fazer um bom projeto de design sem entender o problema de perto. Subimos o morro e ouvimos essas 100 histórias. Ao contrário do que ocorreu naquela palestra que deu origem ao estudo, aquela era a minha vez de exercer o difícil ofício da escuta sem intervenção. Como nos mostra Stefano Boeri, é preciso ver de perto, ver menos para ver mais. É necessário observar o entorno, pois os lugares adquirem significado mais em função da posição que temos em relação a um fluxo temporal de experiências do que por sua localização geográfica. Escutamos então o sonho da loja de frutas da Isabela, da fábrica de sabão do Tiago, da escola de inglês do André e de mais de dezenas de pessoas que queriam empreender na comunidade. Um ponto se fez em comum em todas as falas. Essas pessoas não queriam sair da favela, e sim fazer o seu negócio ali e ver aquele ali mudar. 2 histórias me chamaram a atenção, a da Camila e da Gilmara. A Camila é fundadora da Rabiola, uma casa que abriga uma escola de arte e sensibilização na Vila da Paz, região periférica de Belo Horizonte. Ela usava essa casa para acolher as crianças que ficavam soltas pela vizinhança enquanto os pais saíam para trabalhar, e fez disso a sua escola. Ao receber a marca, ela disse que conseguiu enxergar quem eles são no mundo e que ter uma identidade foi um divisor de águas por poder ampliar as possibilidades de parceria e que isso colocou a escola em um outro lugar. A Gilmara, por sua vez, sempre quis ter um salão e ela percebia que todos os profissionais cabeleireiros tinham o nome deles estampados na porta dos seus estabelecimentos, mas ela não gostava do nome dela e isso era um empecilho. Ela até chegou a comentar com a mãe dela que queria trocar de nome. Nessa oportunidade, ela participou do projeto e, consequentemente, teve sua identidade criada. E confessa que a primeira vez que viu sua marca na parede, se apaixonou pela marca e pelo próprio nome. Segundo a Alina Willer, enquanto as marcas falam para a mente e para o coração, a identidade é a expressão visual da marca. Marca é a promessa, é a grande ideia, as expectativas que residem na mente das pessoas a respeito do seu negócio. E a identidade é o que traz todas essas associações à tona. A marca é indissociável de promessas e funciona como uma fábrica de significados que nos permitem identificar quem somos, o que queremos e para onde vamos. No entanto, não apenas de discurso somos validados. Para isso, as marcas se relacionam com o público com elementos do campo simbólico e com a forma como eles visualmente se apresentam. Para a gente viver a experiência de uma marca, ela precisa se formalizar, ser visível, tangível para os sentidos. A identidade cria um vínculo emocional com o público. Ao consumir determinado produto, o consumidor está adicionando a identidade dessa empresa à sua própria identidade. A partir disso, citando a Nádia Laguardi de Lima, a identificação é um processo estruturante da subjetividade e está na base do laço social. Os sujeitos buscam significantes com os quais possam se identificar, conferindo-lhes assim uma identidade. Um significante que possa lhes dar a resposta para quem sou eu. Resposta essa que não é dada de antemão, já que é construída. Para os nossos empreendedores, então, ver a marca pronta é perceber o seu negócio materializado. Nesse projeto, todo o processo de criação das marcas foi colaborativo. Os empreendedores da favela não foram considerados meros clientes, e sim coautores de sua marca. É importante destacar aqui que o repertório simbólico e imagético da favela tem muitas peculiaridades. Orientamos então os designers para que eles mantivessem essa essência da favela, principalmente na materialização dos pontos de contato dessas marcas. Não era a nossa intenção a estetização da pobreza, com parâmetros visuais distantes e estranhos aos donos das marcas. Era fundamental que essas pessoas se sentissem parte daquilo que nascia, se identificassem com aquilo. No que diz respeito aos pontos de contato dessas marcas, por exemplo, foram mantidos materiais simples e muitas vezes utilizadas gambiarras
características da cultura brasileira nas soluções de design. O design aqui trata muito mais de materialização de sonhos e pertencimento do que de acabamentos elaborados e repetidamente finalizados. É o design em sua essência de transformar o mundo à sua volta. Eu relutei muito em falar sobre esse projeto. Eu sou contra capitalizar projetos sociais. E eu ficava receoso também em relação ao tão discutido lugar de fala. O João foi o primeiro cara que me chamou para uma conversa e falou: é fundamental que pessoas com a visibilidade que você tem discutam sobre isso. Depois, eu encontrei conforto nas palavras da Djamila Ribeiro, em uma fala sobre o tema. Não devemos confundir lugar de fala com representatividade. Não, eu não represento a favela. Para não incorrer no erro de criar uma visão essencialista de achar, por exemplo, que só um negro pode falar de racismo. É importante que todos debatam criticamente a questão do racismo no Brasil. E cabe a uma pessoa branca, sim, pensar em como ela deve se responsabilizar por isso. Todo mundo tem lugar de fala, uma vez que somos localizados socialmente. Devemos, portanto, assumir uma postura ética e descobrir de que forma, uma vez que somos localizados num grupo que ocupa lugar de poder, podemos contribuir para uma sociedade menos desigual. A minha intenção aqui foi falar sobre o encontro de duas realidades diferentes e de que forma podemos juntos ser agentes de transformação, cada um ocupando seu lugar, mas enxergando o lugar do outro. Eu falo em nome do design. E me lembrei de 2 livros de onde trago alguns conceitos: Políticas do Design, do Rubem Pater, e O Papel Social do Design Gráfico, organizado pelo Marcos da Costa Braga. Em um mundo globalizado, com crises ambientais, encontramos o digital indiscutivelmente mais imperativo. Com base nisso, cada vez é mais urgente discutir o papel social do design, entender o lugar e a atribuição da nossa profissão e a capacidade do design como disciplina capaz de promover mudanças no entorno é o que mais me motiva. É histórico o poder do design como agente de superação de crises, tanto sociais quanto econômicas. E nunca a maneira pela qual resolvemos problemas de grande complexidade foi tão importante para que as marcas deixassem claro a que vieram, focadas no ser humano sempre. Vivemos em uma realidade progressivamente mais imagética. Por isso, o designer deve ter a consciência do tamanho da responsabilidade de colocar no mundo mais um projeto visual. É impossível dissociar um projeto dos valores e dos conceitos que o originaram, das ideologias por trás dele. O design nunca é neutro. Considerando que fazemos, na maioria das vezes, trabalhos para o outro, o design terá sempre, fundamentalmente, um papel social e político. E assim, os 5 minutos do João viraram 4 anos, por enquanto. O sucesso do projeto é causa da sua continuidade e o crescente número de pessoas impactadas. Se a gente considerar somente o número de pessoas de cada família e os empregos gerados diretamente, esse número se aproxima de 600 pessoas. Essa camiseta que eu estou usando agora é um dos produtos do Favela e ela me faz refletir sobre a capacidade de transformação que sentimos ao vestir a camisa do outro, mesmo se a gente considerar a distância abissal que separa essas duas realidades. Antes de ser um profissional de criação, eu sou um cidadão que, além de direitos, tem deveres. Essa experiência transformou a minha maneira de pensar o design e posso afirmar que é do nosso time também. Para que eu consiga pensar em projetos para o mundo, eu preciso primeiro entender esse mundo, enxergar o contraste e tentar, no que tiver ao meu alcance, diminuí-lo. Esse projeto me mostra o verdadeiro sentido da palavra comunidade. E também me faz enxergar uma questão que as marcas para as quais trabalhamos devem sempre se fazer. Qual o meu lugar no mundo? O meu é de exercer e promover o poder do design, o poder de conexão, de construir e materializar discursos, compreender cada vez mais a transversalidade da profissão, a magia da interdisciplinaridade e a multiplicidade desse país de dimensões continentais e suas copiosas heranças culturais, influências, contrastes e contradições. Eu quero sempre buscar soluções que primem pela excelência, claro, mas também que estimulem nossos sentidos e a convivência. E mostrar para a minha rua e agora para o morro que mesmo quando silencioso, o design pode fazer o nosso dia a dia melhor para todos. Muito obrigado.